Olá, rosadinhos, boa tarde. Vamos para mais uma live. Olá, vamos falar sobre rosácea, tirar as nossas dúvidas, né? Que a gente tem bastante. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que mandaram perguntas. E vamos ter aquele papo bem gostoso com a queridíssima doutora Daniela Pimentel, que vai nos ajudar a tirar as nossas dúvidas. Vou esperar um pouquinho só pro pessoal chegar. Vocês estão preparados? Gente, pode fazer perguntas aqui também na hora, tá? A gente já selecionou algumas aqui, mas também vocês ficam bem à vontade durante a live, tá? Eu não sei como é que eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o título. Deixa eu ver. Ô, Marisa, obrigada. Eu não sei como é que coloca o título. Aqui, ó, a doutora Daniela Pimentel já me chamou aqui. Deixa eu aceitar o convite dela pra gente começar. Cadê? Oi, doutora. Oi, tudo bem? Bom? Que delícia estar aqui com você, Van. Eu tô uma filha de nervo, eu não vou negar. Para com isso. Olha, se a gente estivesse junto, eu ia fazer assim, costa na mão, pra ver como tá tremendo e como tá gelado. Pode parar, que é isso? É muito prazer, é muita honra estar aqui com você, porque eu te admiro demais, você sabe, vou falar para quem está aqui ouvir, porque eu sei da sua história, sei como foi o seu diagnóstico, sei o que você passou até você encontrar a sua dermato, que te explicou tudo, que te deu toda a informação, sei como você sofreu nesse gap, né, entre o diagnóstico que foi feito por um não dermatologista, no ambiente de pronto-socorro e tudo mais, e depois até a sua trajetória para chegar na sua dermato, que aí te acolheu, te abraçou, tratou de você, abraçou a sua parte psicológica também. E aí, por conta disso, tudo que você passou, que você resolveu criar o Rosácea Group, e eu acho muito legal. Acho que isso é muito importante para vocês, né, se apoiarem, trocarem ideias, trocarem boas energias também, que eu vejo você mandando muitas boas energias todos os dias para todo mundo. Eu acho o máximo. Eu quero começar te parabenizando por esse trabalho que você faz. E eu não vou conseguir fazer essa live. Pode parar, senão eu também vou começar a chorar. Não vou conseguir. Eu sou manteiga derretida. Eu não vou conseguir. Eu sou fã, né? Desde o início eu sempre segui a senhora, eu sempre tive admiração pela sua pessoa, não conhecendo pessoalmente, mas observando o quanto você é, como, né, como mostra, estudando a inteligência, a garra, né? E a pessoa, né, humana de ser, né? E cada vez que você me chamava, ó, eu falei de rosácea, aquilo ali me dava mais força. Ah, que bom! Então eu sou a sua fã. Então quando eu levei, acho que meses para te pedir essa live, e quando eu falei, vou respirar fundo, mas que eu vou ter um não e vamos embora. E na hora você me respondeu sim, isso para mim foi Jamais te uma falaria conquista. não. Só demorei por causa dos entraves aqui pessoais também estão acontecendo, mas que tá tudo sob controle. Não sei. Vamos lá, se eu gaguejar, a gente não repara. Então eu vou começar definindo a rosácea e depois você vai me mandando as perguntas. Sim. E aí a gente também vai recebendo as perguntas do pessoal que está aqui com a gente. Tá bom. Gente, eu quero começar lembrando que a rosácea é uma doença de pele crônica que também pode acometer os olhos. Mas o mais importante é a gente entender o que quer dizer crônica. É uma doença que a gente vai tendo que controlar ao longo da nossa vida. Então, ela evolui com alguns
com algumas crises, né? Geralmente desencadeada por alguns gatilhos que vocês conhecem super bem. E que a gente vai, na medida do possível, tentando controlar da melhor maneira possível, evitando esses gatilhos e fazendo todo o cuidado, não somente de skincare, mas também com os tratamentos que podem ser tópicos ou sistêmicos. Mas é mais importante a gente entender que existe mesmo essa cronicidade da doença. Então, tem épocas que tá ótimo, tá super bem, mas tem épocas que fica tendo uma crise atrás da outra. E a gente não entende ainda também muito bem a fisiopatologia da rosácea, que é uma fisiopatologia extremamente complexa. Então, quando a gente vai estudar os gatilhos e como cada gatilho desencadeia cada sintoma, é muito complexo. Os diferentes gatilhos estão ligados a diferentes vias, por isso que desenvolvem diferentes sintomas, por isso que às vezes as pessoas têm manifestações tão diferentes. Aproveitando aqui, já quero responder uma das perguntas que chega para mim sempre, que é se para ter rosácea precisa ter o quadro completo. Não, às vezes a pessoa pode ter só uma vermelhidão que vai e volta, ou só uma vermelhidão instalada que piora e melhora, ou as pápulas e pústulas, que são as bolinhas vermelhinhas e as bolinhas amarelinhas, tipo acne, ou evoluir mais para aqueles fimas, né, que são o engrossamento da pele, muito comum no nariz, mas também pode dar no queixo, também pode dar na região frontal. Então, são diferentes quadros clínicos. E a pessoa não precisa ter todos, não precisa ter um e evoluir para outro, e pode ter dois ao mesmo tempo. Então, antigamente, a gente classificava em rosácea eritematotelangiectásica, que era vermelhas com vasinhos. Pápulo-pustulosa, que era bolinha vermelhinha com bolinha amarelinha. Fimas, que era aquele engrossamento da pele. E a oftalmológica. Mas hoje em dia a gente está passando a nem classificar mais tanto assim. A gente classifica por fenótipos, que chama, que é como o paciente se apresenta, que pode ter tudo misturado, pode ter dois dessas manifestações. Então, hoje em dia, a gente passa a classificar mais pelo fenótipo do paciente para conseguir manejar melhor cada um dos nossos pacientes. E lembrar sempre da parte oftalmológica, porque muitas vezes a pessoa tem um quadro muito leve na pele, mas já pode ter um quadro importante oftalmológico. Então, sempre ter também um oftalmologista acompanhando os pacientes que têm rosácea. Então, a gente costuma encaminhar, toda vez que a gente pega um paciente com rosácea, eu costumo já encaminhar para o oftalmologista, só para eles já se conhecerem e para já ter alguém por perto. Isso é super importante também. Porque muitas pessoas têm a rosácea ocular, não sabe o que é. Também não avisa o dermatologista, também não avisa o oftalmologista. O oftalmologista. Isso. Porque a rosácea ocular pode manifestar de diferentes maneiras. Desde um olho mais vermelhinho, mais sequinho, até manifestações mais intensas. Então, é super importante o oftalmo também estar atento a isso. Sim. Doutora, a senhora falou um pouco dos sintomas, então eu vou aproveitar e vou perguntar para a senhora o seguinte. A gente chega no seu consultório, como é que vocês... como é que a senhora faz esse diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico para a rosácea? Nossa, Van, essa pergunta é muito, muito, muito importante, porque eu já recebi também várias pessoas falando, eu quero uma biópsia, minha médica biopsiou, realmente é. Gente, o diagnóstico da rosácea é puramente clínico. É história do paciente e exame físico. Isso que faz o diagnóstico da rosácea. Não existe exame de sangue. O exame anatomopatológico, que é a biópsia, é inespecífico. Então, assim, se você contar lá para o patologista que é um paciente assim, 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 ele fala, tá bom, bate com rosácea. Mas não é que ele faz ele faz uma biópsia, você manda para lá sem contar a história, ele vai bater o olho naquela lâmina e vai falar, é rosácea. Não. Tem algumas doenças que sim, por exemplo... uma psoríase, um quadro bem típico, porque também pode ser um quadro não muito típico, mas um quadro bem típico, você pega a biópsia e manda para o patologista, ele não precisa nem saber a história do paciente. Ele olha e fala, é psoríase. A rosácea não. Se ele souber a história, ele vai lá e vai achar algumas alterações lá na biópsia que estão de acordo com o que a gente vê na pele, mas não precisa desse diagnóstico. E às vezes a gente acaba fazendo uma biópsia no paciente mais para excluir outras doenças. Então, assim, não precisa de biópsia, e não é porque você fez uma biópsia que é certeza que é. O diagnóstico da rosácea é história clínica, manifestações, gatilhos, mais aquilo que a gente está vendo no nosso paciente. É um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico. Sim. Aí eu posso, assim, a pessoa pode chegar no seu consultório, ter só as pústulas.
consegue fazer o diagnóstico de rosácea ou tem que estar ligada à vermelhidão, ao inchaço? Então, às vezes, é difícil. Às vezes, a gente não faz um diagnóstico assim, numa primeira consulta, por exemplo. Precisa da história do paciente também. Porque chegar no meu consultório somente com pústulas, existe um capítulo na dermatologia que chama doenças pustulosas. Milhões de doenças. Então, assim, só as pústulas não. Claro que a gente vai ver, tá mais distribuída na região centro-facial, vai e volta, piora com os... Aí a gente pergunta, você piora quando extremo de temperatura? Você piora com isso? Você piora com aquilo? A gente vai tentando tirar do paciente para compor uma história que leve ao diagnóstico. Mas, às vezes, num primeiro momento, a gente não pode não fazer o diagnóstico. Claro, mulher, pele clara, tem coisas que fazem a gente lembrar, porque a doença é mais comum nesse tipo de paciente, mas eu sempre falo aqui no meu Insta, nada em medicina é 100%. Somos uma carreira da área de biológicas, não de exatas. Então, é difícil alguma coisa que seja 100%. Você falar, isso é... Na medicina, a gente tem que sempre conhecendo tudo. Por isso que é importante você conhecer o seu paciente, conversar, entender o estilo de vida, entender os remédios que ele usa, tudo isso para você compor um diagnóstico e poder acompanhar aquele paciente. Então, às vezes, as pessoas falam assim, tenho rosácea, o que eu faço? Não é assim, gente. Eu falo, não faça, não. Se eu estiver te respondendo, não é para você acreditar em mim e nem ninguém que te responder pela internet. Você precisa ter um médico seu. Você precisa ter um médico que te conheça, que conheça a sua história, que conheça os seus antecedentes pessoais, que conheça os remédios que você tome, que conheça o seu estilo de vida. Tudo isso para o médico poder cuidar direito de você. Uhum. Tudo isso é muito importante, porque cada um é um, né? E cada um tem as suas necessidades próprias. E às vezes as doenças também podem se sobrepor. Por exemplo, você pode ser um atópico, ter uma dermatite atópica e ter uma rosácea. Você pode ter acne e rosácea, que a gente falou outro dia. Você pode ter dermatite seborreica e rosácea. Então, uma das perguntas também super comuns é: a rosácea pode descamar? Em geral, não. Mas você pode ter uma dermatite atópica que descama, você pode ter uma dermatite seborreica que descama. Agora, tá descamando aonde? Qual região do rosto? É mais entre as sobrancelhas? É aqui no sulco nasogeniano? É na bochecha? Daí nós dermatologistas, temos que entender e correlacionar este tipo de descamação com as principais doenças eritematodermativas, que é um outro capítulo lá do nosso livro de dermato. E aí, na eritematodermativa, tá os eczemas, a psoríase, a dermatite seborreica, e aí a gente vai pensar outra coisa. Então, assim, e outra coisa que a gente sempre brinca entre a gente, o paciente não lê o livro. Então, ele não precisa chegar aqui no seu consultório com todas as características da doença. Ele pode ter uma ou duas dessa, ter outra. Então, você que tem que raciocinar, você que tem que escutar o seu paciente, escutar a história, examinar. E muitas vezes não é na primeira vez que você faz todos os diagnósticos. Doutor, uma dúvida minha aqui. Rosácea, era comum antes da quarentena no seu consultório ou aumentou mais? O que é? Houve alguma diferença? Aumentou mais. Na minha opinião, por conta do estresse, porque o estresse é um gatilho, né? Algumas doenças aumentaram agora durante a quarentena, que até fiz meu e-book, depois vou passar para você, para a gente passar para os rosadinhos. Isso. Das principais doenças que pioraram durante a quarentena, ou que se desencadearam, ou que estão relacionadas à mudança do nosso estilo de vida. Olha quanta coisa a gente tem que pensar. Então, assim, doenças que podem ser pioradas ou desencadeadas pelo estresse, aumentaram agora na quarentena. Dermatite seborreica, acne, rosácea. Algumas doenças que mostram a mudança do seu estilo de vida. Por exemplo, agora a gente está mais tempo em casa, mais tempo sentado. Então, alguns pacientes desenvolveram foliculite das nádegas. Também pelo fato de estar mais tempo sentado. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que pensar, né? Que não dá pra gente agrupar tudo no mesmo grupo. São doenças que pioram com o estresse, doenças que por causa do nosso estilo de vida. E tudo isso a gente tem que pensar e realmente mudou um pouco o padrão dessas doenças, né? Aumentou o número de pacientes com essas doenças durante este período de estresse. Por exemplo, a queda de cabelo, que é o eflúvio telógeno, que também está muito relacionado com o estresse. Agora a gente está recebendo bastante. Eflúvio telógeno pós-Covid, pós-doenças infecciosas, é super comum também ter essa queda de cabelo. Então, olha quanta coisa que a gente está aprendendo também com este momento, né? Sim. E a rosácea, ela só dá no rosto? Só no rosto. A rosácea é rosto e olhos. Se tiver pápulas, pústulas, eritematosas em outras áreas do corpo, já é uma coisa que a gente tem que parar para pensar nas outras doenças. Pescoço, colo, não é rosácea?
Em geral, pescoço e colo está mais relacionado com acne. Sim. Tá. Piora na véspera da menstruação. Ah, Isso, então eu até TPM. outro dia uma seguidora nossa, que a rosácea estava piorando na véspera da menstruação. Eu falei, olha, vamos reavaliar, porque você pode estar com os dois. Você pode estar com acne e rosácea. Não é o mais comum, mas o paciente não lê o livro. Ele pode ter duas doenças. Não é porque ele tem um que ele está livre da outra, né? Infelizmente, podia ser assim. Já tenho a rosácea, estou livre do resto. Ah, seria muito bom. Inclusive, rosácea e melasma. E aí, quando começa a descer aqui, principalmente aqui na mandíbula, começa a descer para o pescoço, tem um pouquinho de lesão no colo, piora na menstruação, deve ser acne, tá? Entendi. Mas, graças a Deus, a gente tem tratamento que pega os dois. Então, aí a gente consegue também tratar os dois, mas sempre acompanhando, investigando por que tá com acne, será que também foi do estresse, tá com alguma outra alteração hormonal, tá tomando algum anticoncepcional, parou de tomar anticoncepcional, colocou DIU, colocou implante hormonal, mudou. Então, assim, aí a gente tem que abordar todos os fatores que podem desencadear essa acne. Em geral, é da mulher adulta, porque como geralmente quem tem rosácea é mulher adulta, quem tem esse tipo de acne, porque a gente tem acne do adolescente que tem um padrão de comportamento e acne da mulher adulta que tem outro. Então, a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com a acne da mulher adulta. Outro dia alguém me perguntou também em criança. É raríssimo em criança. Então, assim, bolinhas vermelhinhas em criança, vamos pensar em outro diagnóstico. Outro dia alguém me falou, só tenho rosácea de um lado da bochecha. Isso. Em geral, é bilateral. Se tá só de um lado, temos outras doenças que a gente tem que pensar. Sim, sempre observar. Entendi. E tem a ver com alergia? Rosácea tem a ver com alergia? A princípio, rosácea não tem a ver com alergia, mas nada impede de você ser alérgica e ter os dois. Né? É super comum a pessoa ficar achando que a rosácea é alergia. Até você fala num vídeo super bonitinho. Mas não, a princípio não é alergia. É uma doença crônica ali da pele, mas não está relacionado com alergias. Entendi. É porque muita gente acha, não vou no dermatologista, mas estou levando no alergista, que de repente, né? Eu fazendo os exames... Sabe que eu inclusive, tenho um super amigo alergista, porque as pessoas confundem muito as lesões de pele em geral com alergia. Então, vira e mexe, ele me liga, ele é super top, ele estuda muito urticária crônica, então ele recebe pacientes do Brasil inteiro achando que tem urticária, e às vezes são pacientes com doenças que estão de difícil diagnóstico, já passaram com alguns dermatos, não tiveram sucesso, e aí às vezes a paciente vem de outro lugar do Brasil, ele me liga e fala, Dani, você pode ver o paciente hoje? Veio para mim achando que era alergia, é alguma doença de pele, tá difícil da gente descobrir. Aí, em geral, eu vejo biopsia, a gente manda para dermatopatologista, porque avaliar biópsia de pele é outra coisa super difícil. Então, a gente tem os dermatopatologistas, que são patologistas especializados em doenças de pele, a gente tem aqui na cidade de São Paulo. Então, né, nem toda cidade tem um patologista especializado em pele. Então, às vezes, a gente pega esses pacientes que vêm errado para o alergista e a gente junto vê e biopsia, e a gente devolve o paciente para o lugar dele já com uma biópsia analisada por um patologista de pele. Isso é muito legal, porque a gente sabe o quanto é difícil avaliar a biópsia de pele. Sim. E, doutor, vamos falar um pouquinho sobre corticoide? Vamos. O corticoide pra gente que tem rosácea é bom? Não é um tratamento da rosácea. E como as pessoas têm muita facilidade, sempre tem um corticoidezinho em casa, e qualquer lesãozinha de pele passa um corticoidezinho, né? A minha orientação é que não use, né? Primeira coisa, ter o diagnóstico correto. Será que é rosácea mesmo ou não? De preferência feito pelo seu dermatologista. Se você foi uma vez e o diagnóstico não ficou completamente claro, insista, vá de novo, porque às vezes a gente precisa dessa evolução, a gente precisa desse tempo para conhecer o paciente. Como é um diagnóstico clínico, pode não ser feito numa primeira consulta. Sempre quando eu pego um paciente e faço um diagnóstico de qualquer doença de pele, e ele fala, eu passei em outro dermato, ele não soube fazer. Eu falei, gente, as doenças de pele, elas evoluem. Então, de um dia para o outro pode mudar completamente. Você já percebeu como sua rosácea está de um dia, está de um jeito, no outro está completamente diferente? Sim. Tanto para pior quanto para melhor. Exatamente, você pode chegar um dia no meu consultório com uma única bolinha aqui, eu olhar e não ter certeza. No dia seguinte apareceu 5, tá super claro. Então não é porque o dermato não fez o diagnóstico naquele dia e o outro fez que o outro é melhor. Às vezes o primeiro é até melhor que o outro, os dois são tão bons quanto, mas é que a evolução das doenças de pele, às vezes, vão trazendo informações pra gente, porque as doenças de pele vão mudando muito facilmente. E pode ver que a gente na dermato, a gente não tem muita opção de exame para pedir. É o olhar do dermatologista, a clínica, o conhecer o paciente, o entender o paciente e, às vezes, uma biópsia.
né? A gente não tem grandes recursos para pedir de exame hoje. A gente tem hoje a dermatoscopia, que nos ajuda muito, mas muitas vezes as lesões de pele a gente precisa entender avaliando mesmo, observando o comportamento dela. Então, às vezes, a gente pode não fazer o diagnóstico numa primeira consulta, mas numa segunda, a paciente volta e conta, olha, aquele dia eu tava assim, tira foto, mostra, tava assim ontem, tá assim hoje. Eu sempre falo, hoje é muito fácil foto. Tira foto da lesão todo dia. Às vezes eu não sei fazer um diagnóstico, eu falo para o paciente, me manda foto todo dia e volta aqui daqui 3 dias. E aí eu consigo fazer. Muitas vezes acontece isso. Isso é comum, tá? Entre nós dermatologistas. Então as lesões mudam muito rápido e às vezes não tá tão característica e no dia seguinte ou depois de 2, 3 dias tá super característica. Eu me lembro, quando a minha primeira crise, eu fiquei muito vermelha. Eu não fiquei com pústula. Era uma ardência. Só vermelhidão. Só aquela vermelhidão e ardência. Uma ardência que eu não conseguia controlar. Nunca tinha sentido. Uhum. Isso foi... Aí eu fui na dermatologista. Passou, assim, 3 dias, começou a vir as pústulas. Aí ficou muito mais nítido depois que as pústulas vieram, né, Van? Sim, Eu sei que acho que eu demorei uma semana, acho que quase 2 semanas para descobrir, para ter o diagnóstico certo. Também não foi de imediato, não. Tem paciente que eu acompanho, assim, de repente eu falo, eu acho que você tá abrindo um quadro de rosácea. Porque às vezes não tinha, ou tinha, nem tava, eu não percebia, ela também não se queixou, e a gente tava tratando de outras coisas. Isso não é incomum, isso pode acontecer. Isso não é porque eu sou ruim de diagnóstico, é porque as doenças evoluem mesmo. Né? E aí também vem o estresse, vem, né, comer. Daí a pessoa começa a contar. Nossa, doutora, toda vez que eu tomo vinho eu fico vermelha. Daí você começa a acender as luzinhas do diagnóstico, né? Isso. E assim, quando a senhora faz a consulta, a senhora pergunta sobre vinho, sobre alimentação, como é? Quando eu suspeito de rosácea, a primeira coisa que eu pergunto. O seu rosto fica mais vermelho quando você vai para extremo de temperatura, ou muito frio, ou muito calor, ou sai de um lugar muito quente e entra no muito frio, por exemplo, foi no Rio, tá lá no calorão na rua, entra num lugar com ar-condicionado, pronto, também já pode ser. Vinho, comidas apimentadas, que mais? Estresse, academia, às vezes você vai na academia e faz os exercícios, aí fica mais vermelha. Aí eu vou tentando descobrir, às vezes a paciente fala, nossa, é mesmo. Às vezes ela nem estava tão ligada. Conforme eu vou falando, ela vai se ligando. Tá. E assim, curiosidade. É mais fácil. Chegou um paciente com rosácea no seu consultório. É mais fácil, como é que eu vou falar? Cuidar, tratar, quando tá mais vermelho ou quando tá com mais pústulas? O que é mais fácil? Nos seus quando tá olhos, com mais pústulas. Com mais pústula é mais fácil. O vermelho hoje é o mais difícil da gente tratar. Principalmente porque a gente não tem tópicos que tratem o vermelho. A gente tem algumas opções de comprimidos por via oral e a gente tem as tecnologias. Só que os comprimidos por via oral também têm alguns efeitos colaterais. Então, eu prefiro tratar quando chegam as pápulas e pústulas com toda certeza, porque eu vejo muito mais a resposta do paciente. Entendi. E aí, aí a senhora falou aí dos remédios orais, antibióticos. Vamos falar um pouco dos antibióticos. Eu recebo muito direct, o pessoal fala, pô, meu dermatologista mandou eu tomar 90 dias de tetralizal, 180 dias de fazer um tratamento de Bakutan, ou então tetraciclina. Que é tão demorado um antibiótico? Se a gente tomar um antibiótico para garganta, 3 dias a gente já está começando a sentir uma melhora. Mas por que no nosso caso a gente precisa de 90, 60, 30 dias de antibiótico? É o tratamento preconizado, é o tempo de tratamento preconizado também para algumas doenças. Por exemplo, a acne é a mesma coisa. Quando a gente dá o tetralizal para acne, também a gente pode fazer por aproximadamente 90 dias. Nem sempre a gente precisa, mas a gente está autorizado, isso está certo, está em protocolo, entendeu? Primeiro que o efeito ali dos antibióticos, tanto na acne como na rosácea, é mais por um efeito anti-inflamatório do que por um efeito antibiótico. É pela ação de inibir a quimiotaxia dos neutrófilos. E como essas doenças são crônicas e recidivantes, a gente acaba tendo que prolongar, na grande maioria das vezes, o uso do antibiótico mesmo. Isso não está errado, está certo, está em protocolo, mas conforme a gente está tendo maiores conhecimentos na medicina, principalmente em relação ao microbioma e tudo mais, hoje em dia a gente também pensa 2 vezes antes de dar o antibiótico. Assim, não tem sido a minha primeira escolha. Óbvio que eu dou para muita gente, mas antes eu dava mais.
Uhum. E o Não, tabaco... tá certíssimo dar um antibiótico, tá certíssimo fazer pelo tempo prolongado, tem que ser assim mesmo pela própria fisiopatologia da doença, pelo próprio efeito do antibiótico que a gente precisa nessas doenças. Mas eu sempre agora eu penso um pouquinho mais em relação a ficar dando antibiótico. Se eu puder tratar com outro, eu tenho tratado com outros. Acaba com o nosso estômago, né? Minha última crise mesmo braba, eu fiquei de 90 dias de tetraciclina. Mulher, idade adulta, às vezes também tem alguns efeitos colaterais que são muito chatos, como, por exemplo, o corrimento, é super comum. Uhum. Até a minha queda de cabelo, né, doutora? Pelo antibiótico, não sei, Ivan, não tenho certeza, mas o que eu mais dou é o tetralizal, né? Mas pode dar doxiciclina, pode dar outros também. Não sei se a queda de cabelo está relacionada, talvez mais com o estresse. Mas hoje eu tenho repensado um pouquinho, mas eu dou, tá? Tá certo, quem tá tomando aí não tá errado não, tá certo? Mas a gente tem outras opções, né? E aí uma outra opção super interessante por via oral é a isotretinoína, que é o Roacutan. Isso, eu ia falar deles agora. O nome comercial é o Roacutan, que é uma outra opção, sim, para rosácea. Também, em geral, não é a nossa primeira opção, mas se precisar tomar, os pacientes têm muito medo da isotretinoína, mas eu explico, desde que você está lá com o seu médico, contando toda a verdade da sua vida para ele, usando os anticoncepcionais do jeito que você está assinando lá no termo de consentimento e fazendo o acompanhamento direitinho, não tem problema, porque se você tiver qualquer queixa, você vai contar, a gente vai estar acompanhando com exames laboratoriais. Eu, por exemplo, sou chatíssima com os meus pacientes de isotretinoína. Eu faço no meu consultório todo mês pegar receita, eu nunca deixo receita na recepção, os pacientes insistem, eu já falo. Quando eu começo a dar, eu já falo, você está disposto a vir no meu consultório de tempos em tempos, conforme eu determinar, para pegar sua receita? Caso contrário, eu nem vou começar esse tratamento para você, porque eu não deixo na recepção. Esse mês não deu tempo, eu tô correndo, vou ficar sem remédio. Eu falo, se organiza. Se organiza que isso aqui é o tratamento de uma doença que você tem. Não tem essa que não tem tempo, que é para deixar na recepção. Toda vez alguém tenta, mas eu não dou. Você chega a ficar sem remédio, mas tem que ir no meu consultório. Porque é aí que está a segurança de você tratar com um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. Você está próximo do seu paciente, você está olhando no olho do seu paciente, vendo se ele está sentindo alguma coisa, escutando o que ele tem para te dizer. E isso faz o tratamento ser seguro. Mas tem que ter esse comprometimento do médico com o paciente. E é o último caso, tipo, o Roacutan é o último caso. É a pior, não tá mais, é Roacutan, é isso mesmo? É mito ou Pode verdade? ser ou não, sabia? Dependendo de cada caso, eu não considero o último caso. Eu não considero a última opção, não. Dependendo do caso, dependendo do histórico daquele paciente, ele pode não ser meu último caso, não. Minha última opção, não. E pode ser comparado como antibiótico? Não assim. Não, ele não é comparado. As classes são completamente diferentes, tá? Tá. A isotretinoína, ela age diminuindo o tamanho de glândula, secreção sebácea, queratinização de folículo, mecanismo de ação completamente diferente. E tanto que a gente tem que ter aquela receita especial, quem toma sabe, tem que ter aquele chequinho. É bem diferente de antibiótico, tanto para prescrever ali, né, como os efeitos na pele também. Olha, minha mãe tá aqui, Ivan. Oi! Chama Renata. Beijo. Eu sou fã da sua Beijo, filha. Quem me conhece aqui sabe. Que bom, fico feliz da vida de saber. Ô, doutora, e me diz uma coisa. Fiz o tratamento do Roacutan, fiz lá. Volta a rosácea, é uma das maiores queixas que eu tenho. Pô, fiz o tratamento com o Roacutan e eu acho que travou, gente. Oi, voltou? Doutora? Oi. Voltou? Voltou. Deu uma travadinha. Assim, uma das maiores queixas que eu tenho é o seguinte. Pô, fiz muito tempo de tratamento com o Roacutan e minha rosácea voltou. Pode voltar, gente. Tanto a acne como a rosácea. Lá nos primórdios do Roacutan, o Roacutan acho que ele chegou no Brasil por volta de 1980, se eu não me engano, um pouquinho, acho que 78. E aí, no começo, veio como a cura da acne. Todo mundo acreditava que quem tomava Roacutan não ia mais ter. Mas depois, como a gente foi ganhando mais conhecimento, acompanhando mais pacientes, vimos que vários pacientes podem voltar a ter com certeza. Tanto a acne como a rosácea. Não dá para falar que é a cura. Mas, em geral, eles fazem um tempo bem legal, sem lesão, mesmo depois que para. Cada paciente é não dá pra gente generalizar, mas, no geral, eles fazem Vou mudar minha luz aqui. Um tempo de remissão bem legal, assim. Mas não achem que nunca mais vai ter, porque pode ter. Tanto que aí é super importante a gente controlar
com skincare, evitando gatilhos, né? A questão do skincare também é muito legal, porque muitas pessoas se baseiam, não vão no médico, acabam tentando comprar coisa sozinha, se baseia no do amigo. E o skincare, se usado de uma maneira inadequada, pode até piorar a rosácea. Então, eu sempre falo, cuidado, produtos suaves, não queira esfoliar, não queira fazer muita arte, não queira inventar máscara caseira, porque qualquer coisinha pode piorar a questão da barreira cutânea, e a rosácea já é uma doença que tem alteração de barreira cutânea, e se você faz um skincare inadequado, começa a aprontar muito com a sua pele, ela piora. Então, o skincare é super importante na rosácea, não somente fazer o certo, mas evitar de fazer o errado. E assim, eu tô em crise, faço skincare. Eu não tô em crise, eu faço skincare? Faz skincare sempre, forever, tá? Isso também é uma pergunta que chega pra mim. Ah, eu tô super bem, não tô fazendo o meu skincare. Gente, faz skincare. Eu já falo, põe ali tudo do lado da escova de dente, sabe? De manhã e de noite, quando você escova o dente na sua casa. Já faz. Quando vira um hábito, aí você não consegue nem não fazer mais. Já tá tão acostumada com aquilo. Sabe como é que eu fiz hábito? Sabe como é que eu fiz hábito? Porque assim, eu nunca fui disso, tá? Nunca fui de passar creme. O máximo protetor solar era uma vez ou outra. Eu imprimia o passo a passo, colei no espelho. Perfeito, gruda lá no espelho. Mas assim, ninguém via o espelho. Tinha que, se olhar no espelho, tinha que ir no outro banheiro. Naquele ali, não. No meu, era não. só do seu skincare. Era só uma coisa imensa, tá? Que eu tava de passo 1, passo 2, e assim foi até eu criar o hábito. Perfeito, perfeito. E outra coisa importante que tá também muita gente me perguntando da necessidade de usar o filtro solar dentro de casa agora durante a quarentena. Isso. Gente, independente se é rosácea, se é melasma, a minha orientação é sempre use. Primeiro, a gente mora num país tropical, nossas casas têm janelas, a gente tá em contato com o sol mesmo sem sair de casa, muitas vezes. E outra, a gente já tá saindo, mesmo durante a quarentena forte, saía para fazer o mercado, saía para fazer uma farmácia, e às vezes você saía meio-dia para fazer isso. E aí, você não tá tomando sol? Então, assim, adapte ao seu filtro solar, que seja um filtro que você goste de textura, do cheiro, da cor, de tudo, e use todo dia. Foi lá, escovou o dente, lavou o rosto, hidrata, passa o filtro todo dia, chovendo, não chovendo, sai. Às vezes você acha que não vai sair, acaba saindo. E aí, pra rosácea, é uma saidinha essa do meio-dia, que às vezes você já pode piorar. Então, assim, use. Não economize o filtro solar. Quem tem melasma, então, que também pode ter melasma e rosácea, que também é uma pergunta comum, use com cor, mesmo dentro de casa. Quem não tem doenças pigmentares, né? Quem não tem melasma ou as hipercromias pós-inflamatórias, pode ser sem cor. Mas quem tem, use com cor, porque ele ajuda a proteger ainda mais dessa questão de piora das manchas, tá? Então, mesmo dentro de casa, é interessante que use. Quando eu trabalho muito no computador, agora que em quarentena eu não tô, mas quando eu estava trabalhando muito no computador, no escritório, eu sentia aquela ardência. Eu sentia que a luz do computador me fazia mal. Então, eu gosto de explicar isso aí também. A luz de computador, TV, telefone, né, smartphone, ela não causa câncer de pele, mas ela pode piorar manchas e ela pode também fazer os radicais livres que colaboram com o envelhecimento e tudo mais. Então, é importante usar no dia a dia. A gente não dá para falar que a gente está livre da luz, né? Se a gente não está pegando a do sol, a gente está pegando a de dentro do ambiente. Sim. E a gente sabe que agora está tendo protetor solar oral, né? E adoro também falar sobre isso. Não substitui, por favor. Eles se complementam, tá? Jamais. Tanto que eu não gosto de usar essa palavra protetor solar oral. Eu não uso essa palavra no meu consultório, meus pacientes sabem. Eu falo que é antioxidante que te ajuda a proteger da luz. Tá? Eu não, porque se você fala protetor solar de uso oral, as pessoas confundem mesmo. Se eu já tô tomando, não preciso passar. Exatamente. Tô tomando, eu tô muito mais protegida, mas as ações são completamente diferentes. Hoje a gente tem o Polipodium leucotomas, que é o L oral, e ele tem uma função de aumentar a sua resistência ao sol, aumentar a sua dose eritematosa mínima, a sua dose pigmentar mínima, te deixar um pouco mais resistente ao sol. E a gente tem também o Flebon, que é um derivado da castanheira. Nenhum dos dois é medicamento, né? São todos considerados fitoterápicos. O Flebon age na parte vascular do melasma, então também a gente dá para o melasma. E aí eles complementam o uso do filtro solar tópico. Jamais deixem de passar. E se tiver que optar por um só, opte pelo tópico.
Certo. E assim, mitos ou verdades, né? Vamos falar assim, eu tenho pele oleosa, eu não tenho rosácea. Não, é mito. Pode ter oleosa com rosácea. Não é o mais comum, mas pode Uhum. ter. Dá um trabalhinho a mais para o seu dermatologista, um desafiozinho a mais para o seu dermatologista. Mas É, se você pode ter duas doenças juntas, por que você não poderia ter uma pele oleosa mais a rosácea? Dependendo da época da sua vida e tudo mais. Dependendo por exemplo, como mulheres fazendo reposição hormonal ou com esses implantes hormonais, que hoje em dia tá super na moda. Isso aumenta muito a oleosidade da pele. Se você é uma mulher que tem rosácea e tá com implante hormonal, você vai ter rosácea e pele muito oleosa, muitas vezes. Tá? entendi. Então é importante você contar tudo pro seu dermatologista. Eu falo, a primeira consulta é... Mais de 50% da consulta é bate-papo, é conhecer, é antecedente, é o que já passou na vida, doenças prévias. Depois, tudo que você está usando, bata a foto de tudo. Antigamente, o paciente chegava com aquela necessaire no consultório. Hoje em dia é tão prático. Bate foto de tudo que você tem, já mostra para o seu dermatologista. Aí eu falo, isso pode, isso não pode, isso é bom para esse momento da sua vida, para essa época do ano, isso não é, mas guarda que a gente usa depois. Eu falo, eu vou organizar a sua vida. Você não vai sair daqui usando tudo isso, mas a gente vai ver quando é melhor para você usar cada um desses. Quando os pacientes já têm muita coisa que vão comprando, aí acabam que nem sabem usar, não sabe se aquilo é bom, se não é. Aí eu dou uma organizada nesses pacientes também. E é bom quando a gente chega também no consultório, doutora, com uma lista de perguntas, né? Já faz a listinha, eu acho maravilhoso. Eu falo, deixa que eu já vou. Enquanto você vai falando, eu já anoto, porque às vezes pode passar alguma coisa e depois eu também esqueço. Uhum. Né? Então já vamos, anota tudo você, eu já anoto tudo aqui no meu prontuário. Melhor coisa que pode acontecer. Porque assim, a relação paciente e dermatologista é muito importante. A gente tem que se sentir segura, né? Nas doenças crônicas, eu posso te dizer que é quase um casamento. Exatamente, porque eu costumo falar aqui, ó, que nós somos, assim, rosácea é 50% de caminho andado com o dermatologista. E os outros 50% é o que a gente fazer o que o dermatologista mandou. Mandou, Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente estar grudado com o nosso dermatologista, sentir confiança, né? Isso que eu falo sempre, escolha alguém que você confia e vai. E segue. Não é uma vez num, uma vez no outro, uma vez no outro, uma vez no outro, vai sendo pior ainda. E muitas vezes não deu certo na primeira vez, volta que a chance de dar certo na segunda é muito maior, porque já não deu certo na primeira, então o que aconteceu? Vamos mudar. Às vezes a gente tem que ir mudando o tratamento, né, Wanda, das doenças crônicas, muitas vezes. Então a gente tem que ter paciência, que também às vezes demora para controlar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma seguidora, falou, já tomei 3 meses de um medicamento lá para acne, da espironolactona, não vi diferença. Volta na sua dermato. Quero ir em outra dermato. Falei, volta nessa dermato e ela vai te explicar. A gente avalia o resultado desse medicamento para acne de 3 a 6 meses. Então, assim, a partir de agora que deve começar a fazer efeito, se não, mais para frente. Então, assim, claro, a gente também tem que explicar que às vezes a gente acaba esquecendo de explicar isso para o paciente. Então, volta, conversa de novo. Às vezes o dermato não explicou naquele primeiro momento, mas quando você voltar e questionar, doutora, já faz 3 meses não melhorei, ela vai te falar, calma, espera mais um pouco, às vezes demora. Ou ela vai te falar, então não, então vamos mudar. Mas eu acho que ficar de galho em galho não é uma boa opção. Então tem que escolher direitinho e segue naquele. Verdade. E ainda que hoje a gente tem muita informação, então também a gente tem que ter cuidado com aonde a gente está pegando as informações, né, Van? Porque também tem informações que se desencontram. Verdade. Às vezes você joga... Eu sempre falo para os pacientes assim, não joga coisa no Google, porque no Google só vai vir aquilo que chama atenção. Então só vai vir quadro super intenso, só vai vir desgraça mesmo, né? Só eu sou... E aí só vai servir para você ficar mais ansioso, não é verdade? Eu sou uma. Não. Você acha que alguém vai colocar uma rosácea com 2 papulazinhas lá no Google? Não, vai colocar os fimas, aquelas coisas, né? Exatamente, porque hoje em dia o Google ele ajudou muita coisa, muita gente, mas assim, esse negócio de doença, a gente procurar o Google acaba atrapalhando. Porque e gera mais estresse, mais ansiedade, que piora a sua rosácea. Exatamente. Então, assim, evitar ao máximo procurar, assim, pelo menos botar imagens, né? Porque eu acho que aquilo é muito agressivo. Pelo menos para mim foi muito agressivo. Com certeza. E isso é super comum. É super, super comum. Eu vou te falar, eu como médica, eu já te contei que meu pai tem vários problemas de saúde, e aí quando eu tô acompanhando meu pai nas consultas dele, eu sou só filha, eu tento não ser médica, porque a gente já sofre mais sendo médica, porque a gente já sabe algumas coisas a mais.
Mas como não é minha especialidade, eu não vou estudar. Eu não abro o livro para estudar as coisas dele. Eu não fico ligando para os meus amigos para saber coisa. Eu escolhi o médico, eu confio nele, eu vou escutar o que ele tem para me falar. Porque eu tenho que ser ali a paciente, não querer estudar a doença do meu pai, né? Sim. Tenho que ser a paciente. Mas, claro, quanto mais a gente tem conhecimento, a gente consegue aceitar também melhor. Mas sempre busque conhecimento de qualidade. Sim, verdade. Doutora, vou voltar no skincare aqui, né? Que é Vamos, adoro. Também que eu recebo demais. Tá. Nós temos lá o nosso hidratante, o nosso Rosex, a Zelan, Ivermectina, agora o Solantra. A gente tem, né? A ordem. Como é que a gente coloca? É hidratante primeiro do que eles? São eles primeiro do que o hidratante? Tá. Então vamos lá. O Rosex, que é o metronidazol, o Azelan, que é o ácido azelaico, o Solantra é a ivermectina, só que a ivermectina pronta é a mesma coisa. Eles são medicamentos, tá? E aí eu acho que é importante você, junto com o seu dermato, determinarem qual vai ser o medicamento que você vai usar. O resto é skincare, né? Que seria o sabonete, se você vai usar ou não uma água micelar, um hidratante. Aí isso tudo entra no skincare. O ideal é assim, lavar 2 vezes por dia, sabonete suave, simples, evitar bucha e esponja, evitar água ou muito quente ou muito fria, então deixa a água mais morninha. Então eu falo para lavar na pia na hora de escovar o dente, porque às vezes no banho a gente dá uma exageradinha. Pode usar uma água micelar para pele sensível? Pode, mas vamos ver se o seu dermato vai indicar para o seu caso. Às vezes eu prefiro minimizar para... Depende do paciente, do estado que ele está, das condições que ele está, do que ele quer também. Tem paciente que quer ser mais simples, né? Então, assim, simples, ela vai hidratar filtro solar e seu tratamento. Se passa o hidratante antes ou depois, tudo depende um pouquinho do veículo. Em geral, eu peço para passar antes, uma meia horinha antes, e depois passar os demais. Mas quando você vai ler alguns trabalhos de alguns medicamentos, foi feito com o produto direto no rosto. Então, às vezes, você também pode estar interferindo na ação do produto. Por isso que é importante saber qual é o produto que você está usando, de acordo com o seu dermato. Mas o mais importante é sempre os sabonetes neutros. Eu vi aqui algumas perguntas pedindo indicação do sabonete. Os Sindets, né, que são esses com detergentes sintéticos. Em geral, eu prefiro o líquido, mas pode ser em barra também. Então, a gente tem diversas opções de diversas marcas. Eu, como médica, não posso ficar falando de marcas, mas não é difícil da gente descobrir. Vocês falam entre vocês. Hidratante sempre para pele sensível. Então, a gente tem milhões de opções também. Já vem escrito, já está lá no rótulo, hidratante para pele sensível. Sempre usar uma camadinha fininha, de preferência 2 vezes por dia, porque a gente sabe da importância da gente melhorar a barreira cutânea. Se ela tá boa, a gente tem que manter ela boa. Se ela tá ruim, a gente tem que melhorar. Uhum. Evitar esfoliar, evitar... eu falo, pergunta pro seu dermato se pode, porque às vezes você vai fazer um negócio achando que está sendo benéfico e não tá. Então, assim, eu peço para evitar esponjinha, evitar muita massagem, assim. Tem aquelas esponjinhas que os pacientes amam usar, mas tem que ver se a cerda é bem levinha, porque tem algumas que é uma cerdinha, tipo assim, de uma escova de dente. Imagina, não é legal para quem tem rosácea isso. Uhum. Então, eu sempre falo, tire suas dúvidas com o dermato. Ah, mas pode usar, então quantas vezes que pode usar? Eu peço para usar o mínimo possível, tá? Em relação a esses devices. A gente sabe que os pacientes gostam, faz bem. Eu acho que faz bem até para o psicológico, mas tem que ver se não está piorando a questão da barreira cutânea, em acne, rosácea, dermatite atópica, psoríase. E o filtro solar também, filtro solar para pele sensível. Alguns trabalhos recomendam que seja o filtro solar puramente mineral, né? Puramente físico para os pacientes com rosácea, mas tudo depende da fase que o paciente está. Às vezes o paciente está numa fase boa, ele até consegue algumas outras opções. O filtro, assim, que a senhora indica do protetor solar, o mínimo? Mínimo 30, isso é consenso para o Brasil. A gente tem um trabalho que foi feito no Brasil por um grupo de dermatologistas e por um meteorologista que estudou o clima do Brasil e determinou que para nós que moramos no Brasil, o mínimo do protetor solar para a gente tem que ser 30. Não dá para ser menos que isso. Para mim, menos que isso não precisa nem existir no Brasil. Eu até recomendo um pouquinho mais, porque nesse próprio consenso, que é um trabalho que eu admiro muito, foi escrito inclusive por vários amigos e colegas meus, eles mostram que a gente passa a quantidade menor do que foi feito os trabalhos para comprovar a eficácia desses filtros solares. Então, usar um FPS um pouquinho maior é legal para dar uma compensação
compensada nessa quantidade que a gente está passando, que é menor do que a recomendada. Em geral, eu recomendo para os meus pacientes 50, mas a partir de 30 para o Brasil tá certo. O importante é tentar passar numa quantidade mais adequada. Se vê que não está passando na quantidade tão adequada, usar um FPS um pouco maior. Certo. Então, o importante é sempre usar o protetor, né? Só recapitulando, dentro de casa também. Não esquecer, principalmente quando for... Ah, tá chuva, tá chovendo. Use. Na Também. dúvida, use. Parte da radiação também passa pelas nuvens e também é prejudicial, inclusive, para o câncer de pele. Doutora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu sei que a gente combinou de não falar de produtos, né? Tá. Mas olha só, eu não sei se é porque tá em lançamento, a galera tá louca, sabe? Toda hora me chamando e eu também tô querendo saber mais dele. É o Soolantra. É isso tudo mesmo que estão falando? Então, inclusive, eu estudei bastante o Soolantra, porque eu estou participando do grupo de médicos que está fazendo o lançamento para os demais médicos. Então, assim, tem muita publicação. O Soolantra parece ser... A gente está começando a ter nossa experiência com o Soolantra agora também. Então, ainda não falo da minha experiência pessoal como médica, mas falo dos estudos publicados na literatura. Parece ser muito interessante. Tem estudo comparando ele com os demais tratamentos já muito utilizados, mostrando uma resposta um pouquinho mais cedo. Assim, geralmente os outros demoram umas 4 a 5 semanas, o Soolantra em volta de 3 semanas para melhorar. Já começar a ver melhora das lesões, lembrando que é para lesão pápulo-pustulosa, não é para eritema, não é para vermelhidão. E ele tem uma coisa que eu vejo como muita vantagem, que é de poder ser usado uma vez ao dia, enquanto os demais, o certo é usar 2 vezes por dia. Que nem sempre os pacientes também usam, por conta da textura às vezes não ser muito boa, por causa de algum efeito colateral, uma ardênciazinha a hora que passa, às vezes o paciente não quer passar de manhã e acaba passando só à noite. Então, no meu ponto de vista, dos trabalhos que eu estudei, a grande vantagem é essa, de começar uma resposta um pouco mais recente na grande maioria dos pacientes, óbvio que não é em todos, isso é na maioria dos pacientes, poder ser usado uma vez ao dia e chegar ao que a gente chama de clearance, limpar completamente as lesões, porque hoje a gente sabe que não adianta melhorar o paciente com rosácea, a gente quer limpar o paciente com rosácea, a gente quer que ele fique sem nenhuma lesão, porque a gente sabe que se ele tiver uma lesão, ele está tendo impacto psicossocial, ele não está feliz. Então, o nosso objetivo é chegar nesse IgA 0, que é o paciente sem nenhuma lesão. Ele parece, nos estudos ele mostra ter uma vantagem um pouco maior que os demais tratamentos em chegar no IgA 0, tá? Os estudos também mostraram, em geral, 16 semanas, mas pode ser usado por mais tempo. Tem trabalho que o paciente usou mais de 50 semanas. E se precisar reutilizar também não tem problema. Hoje a gente enfrenta um grande desafio, que é a manutenção dos pacientes. Hoje a gente não tem grandes protocolos determinados para como fazer a manutenção dos pacientes, então isso vai da experiência de cada médico. Mas a gente também entendeu que o skincare bem adequado, muitas vezes, faz essa manutenção muito legal. Por isso que eu falo que o skincare tem que manter sempre, porque ele não tem efeito... Se você estiver usando bem direitinho, a princípio não tem nenhum tipo de efeito colateral e você está trazendo benefícios em proporções muito legais quando a gente fala de rosácea. Então, se você está usando lá um skincare bem adequado numa manutenção, que vai aumentar o período que você vai ficar sem crise, isso é maravilhoso. E você conseguir isso só com o skincare, sem precisar de tratamento, sem ter efeito colateral, perfeito. Então, assim, o skincare, ache o seu e agarra nele. E não inventa ideia, né? Não inventa ideia. Agora, nas épocas mais... Hoje tá um frio do cão aqui em São Paulo. Aqui também. Aí também? Então, por exemplo, esses dias assim, mais o frios... frio do Rio é diferente, né? Porque assim, 19 graus aqui já é menos zero. Já é frio, A gente é menos zero. A gente sabe que nos dias mais frios a gente precisa, às vezes, intensificar um pouco. Um hidratante talvez um pouco mais poderoso. Eu mudo o skincare dos meus pacientes, às vezes, de acordo com o clima, e já oriento também para eles. Dias mais secos, que nem fez aqui umas 2 semanas atrás, irrita muito a pele, independente da rosácea. Qualquer pele pode ficar mais seca e aí tá usando um ácido, alguma coisa, pode ficar mais irritada. Então também, às vezes, a gente precisa fazer pequenos ajustes para
adaptar ao clima. E quando viaja também, às vezes o paciente vai fazer viagem para lugar que é muito seco, também é importante. Então é legal ter essa conversa com o dermato. Ó, vou viajar para tal lugar. Tá bom assim? Levo isso, levo aquilo. Ah, na minha cidade é muito seco. Ah, a gente mora no Brasil, né? Pode ter gente aqui de vários lugares do Brasil. Então, às vezes, por exemplo, lá da região de Brasília, onde o clima é super seco, aí talvez a pessoa mora aqui em São Paulo, tá tudo certinho com o meu tratamento. Muda para Brasília, precisa adaptar lá. Do mesmo jeito que vem paciente que fala, tô morando aqui em São Paulo há tanto tempo, minha pele mudou completamente. Vamos adaptar ao clima daqui. Tá? O clima influencia demais na pele. Ou seja, é sempre bom contar tudo pro dermatologista. Sempre, né? tudo. Eu falo, não me esconda nada. E eu falo, não pode mentir para médico, conta tudo, conta tudo. Gente, não mente, não mente. Fala o que doer. Assuma o que fez, mas conta. Conta tudo. Doutora, rapidinho, que já tá terminando. Água termal. Para quem tem rosácea é maravilhoso, porque a água termal ela tem a função de acalmar a pele. Às vezes os pacientes me perguntam qual que é a função da água termal. Eu falo, quando o paciente está usando ácido, quando o paciente está com a pele mais sensibilizada por algum procedimento que fez no consultório, ou para pacientes que tenham doenças que sensibilizam mais a pele, ou simplesmente a pele mais sensível, porque ela tem a função de acalmar a pele e traz esses benefícios. Então pode usar, pode até abusar. Certo. Água termal e soro fisiológico. Muita gente usa soro fisiológico no lugar da água termal. O soro fisiológico, ele não tem os benefícios da água termal. E ele também não exerce uma função hidratante. Rolou uma época muito essa dúvida na internet. O soro fisiológico hidrata a pele? Não, hidratantes hidratam muito melhor que o soro fisiológico. O soro fisiológico pode ali dar uma... Nem vou te dizer acalmada, porque eu não sei qual que é a grande função que as pessoas piraram tanto no soro fisiológico para a pele. Eu até fiquei pensando, como clínica que eu fiz antes de dermato, a gente dá soro para hidratar o corpo da pessoa que chega desidratada, por exemplo, num pronto-socorro. Com uma diarreia, ou um idoso que desidratou, a gente dá soro para hidratar. Eu fiquei pensando, será que é daí que veio essa questão que o soro fisiológico hidrata a pele? Eu não sei te responder. Eu acho que sim, mas entre o hidratante e o soro fisiológico, obviamente que o hidratante é muito mais interessante, ele tem muito mais princípios ativos para a hidratação da pele. E entre um soro fisiológico e uma água termal, a água termal também é mais interessante. Doutora, mas eu não estou podendo gastar água termal caro. Tá bom, põe um sorinho fisiológico, tem uma função legal, porque ele tem pH, sei lá, próximo da pele também. Não vai fazer mal, mas assim, não que ele seja melhor, mas talvez ele possa substituir em algum momento, assim. Mas entre um hidratante, uma água termal e um soro fisiológico, quem hidrata mais é o hidratante. A água termal colabora e ajuda a acalmar pelos princípios ativos. E o soro fisiológico talvez seria uma terceira opção num momento como esse que eu estou te dizendo. E o chá de camomila? O chá de camomila tem propriedade calmante, sim, pela própria camomila. Pode, só não pode pôr quente, né? Nem muito quente, nem muito frio. Tem que ser intermediário. Isso, sim. Que aí também dá uma ajuda, né? Sim, então, ele tem propriedades calmantes, sim, da camomila. Certo. Então, doutora, tem muita pergunta. E a gente não vai conseguir fazer. Vamos fazer outra, Van. Vamos fazer outra? Vamos. A gente marca e o dia que você quiser, a hora que você quiser, tá. A gente faz outra, porque tem muita coisa. Bora fazer outra, sem problemas. Eu só não me comprometo a ficar mais hoje, porque eu vou lá para Ribeirão para dar um beijo no meu vozinho, que também tá dodói. Então eu vou agora pegar um ônibus e vou lá para Ribeirão, encontrar com a minha mãe e com ele. Mas a gente pode fazer outra assim, a gente vê uma data legal. Eu acho que sábado fica um dia bom, né, para todo mundo. Sim, sim. A gente vê um sábado aí. Tá. A gente combina. Você escolhe o dia, o horário. E a gente marca que tem muita coisa, doutora. É muita pergunta. Vamos. Eu tô aqui à disposição. Olha, quero te dizer que você me incentivou ainda mais a estudar rosácea, conhecendo a sua história, conhecendo o seu grupo, recebendo as perguntas dos seus rosadinhos. Eu fiquei mais empolgada ainda em estudar e me aprofundar e poder trazer o maior número de informações mais legais e mais recentes e baseadas em ciência para vocês. E que eu quero saber, eu quero dizer que vocês me incentivaram a estudar mais rosácea, e quando eu fui convidada para fazer esse ciclo de aulas entre os médicos, eu tive mais empolgação ainda por vocês. Nossa, doutora, eu que tenho que agradecer essa até abraçado essa causa, né, que de uma doença que muitos têm, poucos conhecem. Eu tô Exatamente, você me falou, a gente precisa de informação. Eu falei, gente, sim, tá aqui, eu vou dar o máximo que eu puder.
E não é só, a gente não precisa só informar quem não tem, a quem tem rosácea, quem não tem também, né? E eu acho que a gente pode falar isso um pouquinho na próxima live, do impacto social, né? Com certeza, Van, com Que é o certeza. que agride muita gente, né? Então, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso na próxima live. Então, eu quero muito te agradecer. Você E tá é dando muito legal a tudo. gente falar isso entre a gente falar isso entre médicos, tanto que o nosso ciclo de aulas começa com o impacto psicossocial da rosácea, e é muito legal a gente também falar isso entre os médicos, porque às vezes os médicos na correria, eles se preocupam tanto em tratar que não costumam dar tanto apoio psicológico, que hoje a gente vê o quanto é importante para os pacientes de rosácea. É verdade, porque a primeira pessoa que a gente vê é o dermatologista, né? E é ele que nos dá o diagnóstico. Então, sim, é importante, né, eles saberem lidar com isso, porque senão acaba com a gente mesmo. E assim, e eu quero te agradecer por abraçar essa causa. Ô, Van, deixa eu dar mais um recadinho. Eu tenho um grupo de amigas, de 4 amigas, que elas fizeram um grupo que chama Quatro Dermatos. Elas estão aqui com a gente. Ó, pessoal, segue o grupo delas. Também, elas estão lá para tirar dúvida de vocês. São 4 dermatologistas que também gostam de estudar, são nerdzinhas tipo eu, assim. E elas também podem ajudar a divulgar. Meninas do Quatro Dermatos, vamos falar mais sobre rosácea. Vamos falar, vamos espalhar. Eu quero agradecer muito, doutora, por estar aqui comigo, por estar me apoiando, porque assim, às vezes a gente está conversando bastante, né? E isso com certeza está ajudando bastante a gente que tem rosácea. Pode contar comigo. Você vê que eu já estou formando uma equipe, né? Já estou indicando minhas amigas também. Já vou seguir elas, já vou. E minha amiga psicóloga também, pode contar com ela. Conversei com ela ontem. Legal. O que você precisar de mim, Van, com informação, eu estou à disposição. Como médica, a gente tem essa missão, não só de tratar os nossos pacientes, mas também de levar informação de qualidade para a população em geral. É nossa missão de vida isso. Ai, que Deus lhe abençoe sempre. Amém. Que te dê muita luz. Obrigada. Doutora, eu não sei o que falar, porque eu só tenho que te agradecer. Eu não aguento, assim, às vezes fica doutora, fica agradecida, mas é o mínimo que eu posso fazer. E dizer que o Rosácea Group está à sua disposição também. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela confiança. Conte sempre comigo. A senhora também, tá, doutora? Então, até a próxima live. E a gente vai falando. Vou salvar, a gente vai se falando. Beijo, pessoal. Bom final de semana gelado para todo mundo. Até mais, Ana. Até mais, doutora. Rosadinhos, então essa foi a nossa live. Muito boa com a doutora Daniela Pimentel. Espero vocês para a próxima. Já vão anotando tudinho para quando eu soltar a caixinha de perguntas, vocês já ficarem afiados, tá bom? Agradeço também a todo mundo que aqui ficou com a gente, tá? E que participou. Um grande beijo, galera. Eu vou salvar a live, tanto aqui no Insta quanto lá no YouTube. Beijo!